é Braulio Brant com mais uma super aula para você no canal do YouTube. Metamorfose Bebê. Vamos lá? Vamos lá? Olha aqui, ó. União Europeia, parte 1. Nós vamos ter duas aulas sobre isso. Hoje é a parte 1 da aula, tá? A primeira parte é a primeira aula. A gente vai ter uma aula sobre os tratados mais importantes, a história, o histórico da União Europeia. O bloco econômico mais desenvolvido de todos os blocos econômicos do mundo. Então a gente vai ter aqui, ó, o primeiro tratado é o Tratado de Roma. A União Europeia começa no pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa arrasada, destruída na Segunda Guerra Mundial, os países, para se reconstruírem, começam a trocar carvão e aço. Por que carvão e aço? Carvão mineral, energia. Aço, matéria-prima para a indústria. Essa troca de carvão e do aço, eles se unem em uma organização chamada SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. A SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, ela reúne os países chamados Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Essa troca comercial começa a ficar cada dia mais intensa, até que em 1957, na cidade italiana de Roma, fizeram o Tratado de Roma e uniram mais 3 países à SECA, chamada então de Europa dos 6, Bélgica, Holanda e Luxemburgo e mais Alemanha Ocidental. Agora a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, a Alemanha Ocidental capitalista, França, vencedora da Segunda Guerra Mundial também, e a Itália, que perdeu a Segunda Guerra, mas estava se reconstruindo no pós-guerra. Aí a Europa dos 6. O Tratado de Roma, ele não cria a União Europeia, ele cria a Comunidade Econômica Europeia, que é o embrião, o nascedouro para a União Europeia. Aí, até então, era um acordo meramente comercial, estritamente comercial, de diminuir as barreiras, os impostos, para aumento da fluidez do comércio, para um país vender mais mercadorias para o outro país, tá? Depois a gente tem, em 1992, o Tratado de Maastricht, ou Maastricht, cidade holandesa, que reúne os países agora, a Europa, em 92, já não tem a União Europeia, na época chamada de Comunidade Econômica Europeia, não tinha só 6 países. Ela tinha nessa época aqui já 9 países, era a Europa dos 9, a gente já tinha Irlanda, Reino Unido, todo mundo aqui, ó, a Europa muito mais fortalecida. E depois a gente tem a entrada de Portugal, Espanha, a União Europeia vai ficando cada vez mais forte. Em 1992, na cidade holandesa de Maastricht, ou Maastricht, ela incorpora e dá um avanço. Ela se transforma de Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia. E o que tem mais importante, ela vira uma união econômica, uma integração maior da economia, com um banco europeu, agora com moeda própria chamada euro. Mas a moeda, para nós brasileiros, não tem um significado como símbolo nacional tão intenso, tão importante, porque o Brasil, ao longo da história, trocou muito de moeda. A galera escreve, põe minha no papel moeda, lá na moeda, no dinheirinho, põe chifrinho, colocam poemas. Ó, juras de amor, tem gente que coloca lá, ó, se você pegar nessa nota, dá 3 pulinhos, vai vir mais 10 moedas para você. Não tem gente que escreve no moeda, põe chifrinho, põe bobagem? Na Europa, você vai fazer isso com a moeda? Não, lá a moeda é um símbolo nacional. Você vai fazer nos Estados Unidos com dólar? Nunca. A moeda é um símbolo importante da pátria. Eles encaram aquilo como uma coisa muito importante, porque a moeda tem o quê? Tem uma história. No Brasil a moeda tocava o tempo inteiro. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro novo, réis. Então a moeda não tinha um valor assim importante para a população, como tem aqui na Europa. Por isso alguns países não adotou o euro por completo. Ele usou dupla cambiação monetária. 2 moedas, como por exemplo a Inglaterra, que usava a libra e o euro. Alguns países foram usando as duas. Por isso, foi criado em 92 um Tratado de Maastricht, mas só entrou em prática em 2002, 10 anos depois. O último tratado, Tratado de Lisboa, em 2007, houve uma ideia de união política, a ideia de uma constituição só, criada pelos países, e a zona Schengen. Quando você não sabe, vou te dar uma dica, ó. Quando você não sabe falar a palavra, você fala ela correndo para dar a impressão que você sabe falar, viu? Então a zona ou área Schengen. Desculpa aí, viu, galera? O que é essa área aqui, ó? Na verdade é o quê?
Foi um acordo assinado em Portugal, Lisboa, na reunião, onde os países se comprometiam a ter maior integração política dentro da União Europeia. Foi criado o Conselho da União Europeia, um Parlamento Europeu dentro do bloco, e aí uma maior integração das políticas dentro do bloco, a ideia de uma Constituição única apenas, e a ideia dessa zona de livre circulação de pessoas, tá? Nem todos os países vão aceitar isso. O Reino Unido, por exemplo, não vai entrar nessa zona aqui, vai ficar contra isso lá no Tratado de Lisboa e depois vai dar origem ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas esse tema é o tema para a União Europeia, parte 2, a próxima aula nossa. Geografia e Atualidades, Braulio Brant.